Tchá! Salve o povo cigano! Salve Santa Sara Kali! Salve São Jorge Guerreiro! Tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia França Ferreira e vim trazer para vocês um pouquinho do que eu sei da cultura do povo cigano. Falando assim, a gente não tem muitos registros dessa cultura, da onde eles surgiram, o ano, coisas assim, porque eles falavam o romani. E o romani nunca foi escrito, sempre só foi o dialeto deles, a conversa. Então, com isso, a gente não consegue ter registros históricos da origem do povo cigano. Mas alguns estudos mostraram através do DNA do povo cigano, através de exames de DNA, que eles originaram da Índia. Então a gente vê tipo de culturas, vestimentas, coisas assim, que eles vieram da Índia e passando pelo mundo, né, nas suas andanças, nas suas travessias, foram absorvendo a cultura desses povos, dos espanhóis, de todos os povos que eles passaram, né? Então, na Europa, então, tudo isso foram agregando a sua cultura, não perdendo as origens, apenas crescendo, né? Absorvendo o que era bom. Eles não foram a vida toda os andantes da vida, os nômades, coisas assim. Eles tinham uma aldeia lá na Índia, onde um exército de um sultão invadiram as terras. Alguns desses ciganos foram escravizados, marginalizados, e alguns conseguiram fugir. Então, nessa fuga, eles acabaram, cada clã, né, fugiu com o seu clã e seguiram em frente. Os marginalizados, aqueles escravizados, ficaram para trás, né? Apesar de carregar a sua cultura, apesar de carregar os ensinamentos, como eles não podiam trabalhar conforme eles gostariam, né? Daí os registros os primeiros registros foram em 1426, só que foram dos espanhóis e falaram que eles eram ladrões, que eles eram de baixo escalão, que eles eram, sabe? Então, assim, por quê? Porque esse povo já era aquele marginalizado. A cultura, aqueles que viajaram, que conseguiram fugir, permaneceram fechados e sem escrever as suas histórias, sem somente falada. Você podia conhecer um cigano, conversar com um cigano, só que você não tinha como ter um registro, um livro que alguém tenha escrito, alguma coisa assim. Que para nós hoje é qualquer história, a gente pesquisa na internet e traz. Do povo cigano não tem como, né? O que vai trazer algum registro histórico vai ser que outras pessoas, a partir da sua visão, escreveu. E não realmente a origem deles. E eles lá, mesmo nas fugas, mesmo nas andanças, depois que saíram dessa aldeia que eles moravam, eles permaneceram cada um no seu clã. Então tinha vários clãs e esses clãs não se misturavam, cada um na sua cultura, na sua energia, e não se misturavam, e por isso sempre foi um povo muito fechado culturalmente. O que eu sei? Origem na Índia, a cultura de origem é de lá. Quando as crianças já eram prometidas em casamento na infância, então eles não tinham muito aquela coisa de procurar um parceiro. Não, já estava certo, o pai escolhia quando a criança era pequena e quando crescia já tinha um casamento marcado, né? Muito difícil nós aqui entender isso. Mas para eles era normal, até um certo ponto, né? Até uma certa energia lá, que a gente sabe que absorvendo a cultura de outros lugares, a gente vê que eles começaram a sentir que não era muito assim, que eles tinham opções, mas eles não tinham opções. Então começou a dar uns conflitos aí,
de energia desse povo. Eles eram regidos por Santa Sara Kali. A Santa Sara, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, a padroeira do povo cigano. Alguns registros que eu já tive, que eu estudei. Santa Sara Kali era uma cristã que era empregada de José de Arimateia, isso lá no tempo de Cristo. E ela, como empregada de José de Arimateia, servia o povo cristão nas andanças, seguindo Jesus Cristo. Segundo as histórias que eu tenho, que eu li, que eu estudei, Santa Sara Kali foi uma menina muito jovem que auxiliou Maria no parto. E, consequentemente, viu Jesus ser crucificado, porque acompanhou naquele momento toda a história. E após a crucificação de Jesus, os cristãos foram perseguidos e Santa Sara Kali partiu da onde ela estava, né? Daquela briga toda lá e partiu e foi acolhida por um povo cigano, logo adoeceu, veio a falecer e se tornou santa, porque as pessoas faziam, como ela conhecia Jesus, ela absorvia todos os ensinamentos e tinha um coração muito grande, tinha uma bondade dentro dela, e essa bondade ela passou ao povo cigano, o cigano começou a fazer pedidos para ela e sendo atendidos. Então, Santa Sara Kali se tornou a padroeira do povo cigano. O orixá que acompanha o povo cigano é o nosso maravilhoso Ogum, São Jorge Guerreiro. Porque eles eram da estrada. E o orixá que acompanha esse povo da estrada é São Jorge Guerreiro. Então, quando eles precisavam de vencer demandas, quando precisavam seguir caminhos, era a São Jorge que eles pediam esse auxílio e esse orixá maravilhoso que os guiava. Então, tanto Santa Sara Kali, eu tenho muita devoção, tanto a Ogum, São Jorge Guerreiro, eu tenho muita devoção, e o povo cigano é o que me auxilia na minha trajetória de hoje. Então, essa história que eu tô contando para vocês foi muito auxiliada pela minha cigana, a minha Esmeralda maravilhosa tá aqui comigo. A cigana que essa cigana trabalha muito com ervas medicinais, ervas de cura, banhos energéticos, chás, coisas assim. Então, todos os ciganos, eles trabalham muito com a natureza. Santa Sara e todos os outros, terra, fogo, água e ar. Então, todos os ciganos seguem essa linha. Então, alguns trabalham com cristais, como eu já falei, ela que é a Esmeralda trabalha com a força da terra, das energias das ervas, então a força das águas. Então, todos os ciganos trabalham com os elementos da natureza. E daí se tornam, assim, mágicos, a magia. O que me auxilia muito nos meus atendimentos é o oráculo cigano. Esse oráculo aqui eu consigo ajudar as pessoas e esse auxílio eu tenho da minha cigana, da minha linda Esmeralda. Então, falando um pouquinho mais da cultura. Como a gente conversou, eles casavam entre si, não fugiam dos clãs, um povo muito iluminado, muito sábio, porque absorvia várias culturas, e muito culto e muito rico. Eles trabalhavam muito, davam muito valor aos produtos da terra, ao sal, às frutas. Fruta para o povo cigano é sagrado, né? Porque além de alimentar, é a mãe terra, a mãe Gaia, como a gente já conversou em algumas conversas aí, que a Paulinha conversou com a gente. A mãe Gaia nos permitiu viver na face da terra. E desde o dia do nosso nascimento até o nosso desencarne,
A mãe Gaia nos auxilia. Você tem água, você tem comida, você tem grãos, você vive. O magnetismo da Terra nos faz a gente ficar de pé. E a gente não vê, às vezes a gente não entende quão mágico é isso, né? A gente está numa terra abundante. E o povo cigano traz muito dessa abundância, nos faz enxergar essa abundância, essa fartura que a terra nos dá, nos alimentando, nos dando todas as condições de vida, a Mãe Gaia nos dando todas as condições de vida desde o nosso nascimento. Então a gente fica pensando assim, o povo cigano cultua muito isso, cultua muito essa energia da força da terra, da gratidão, energia do amor com o próximo, porque eles eram, né? Eles precisavam se ajudar para continuar vivo nessas andanças. Então eles tinham muito amor ao próximo. E através da leitura de carta, elas conseguiam passar essa leitura, essa energia para as pessoas de fora da aldeia. Elas auxiliavam, mas não deixavam as pessoas entrar na sua cultura, né? Para não misturar já, por exemplo, num casamento. E o que aconteceu no decorrer de toda essa história, né? Porque não sei se vocês já ouviram falar, existe os ciganos, o povo do Oriente, um povo muito rico, um povo muito culto, um povo de muito amor, um povo maravilhoso que eu tenho, eu tenho muita devoção, muito amor, muito tudo por eles. Acredito, peço, sabe? Faço as minhas orações, faço as minhas magias, inclusive eu faço sabonetes de ervas naturais. Eu extraio a propriedade da erva e coloco a glicerina, faço o sabonete, tudo através da minha cigana maravilhosa me ajudando, me auxiliando a fitoterapia das plantas, que, como a gente falou, a gente vai agregando as culturas. Naquela época eles não faziam sabonetes, mas hoje eu tenho a possibilidade de fazer. E com esse auxílio, eles são maravilhosos. Sprays energéticos através das plantas também. Então, tudo isso a gente acaba aprendendo, agregando uma cultura maravilhosa, um auxílio que esse povo cigano nos traz para mim e eu consigo dividir com os meus consulentes, com os meus amigos. Falando agora daquela cultura lá dos casamentos arranjados. Vocês já ouviram falar que existe pombagira cigana? A pombagira cigana surgiu a partir dos momentos que, como eles eram uns clãs muito fechados, uma cultura muito deles, eles absorviam a cultura de fora em alguns aspectos, numa cultura de grãos, em alguma dança, algum alimento, mas eles não casavam fora do clã. E isso começou a acontecer, porque andanças e a trajetória do mundo e atendendo outras pessoas que vinham procurar o povo cigano através dos oráculos, começou a acontecer das moças se apaixonarem por outros clãs ou por pessoas de fora, né, da cidade onde estavam, se apaixonaram por determinada pessoa. E isso aconteceu e acabou dissolvendo um pouco. E esses homens também, né, se apaixonaram por meninas de outros lugares. O que aconteceu com esse povo? Eles foram banidos do clã. E esses banidos do clã já era difícil, né? Vocês viviam nas andanças, nas carroças, em tendas, já era difícil. Com a cultura deles e com a ajuda, um ajudando o outro, né? Na cultura de união deles. Eles sendo banidos, a coisa ficou difícil, né? Pense, já era uma moça, um rapaz que tiveram que andar sozinhos. E eles precisavam de auxílio. E quem que conseguiu auxiliar esse povo? Eu tenho um zumbido no ouvido aqui quando acontece de eu falar da espiritualidade. E eu sei que tá falando certo, tá? Me ajuda. Quem foi auxiliar esse povo banido foi os Exus. Esses Exus foram auxiliar
esses ciganos, essas ciganas que foram banidos do seu clã. Assim como eles foram auxiliados pelos Exus, eles se tornaram trabalhando tanto na direita, porque eles têm todo o conhecimento que Santa Sara, que acompanhou Jesus, trouxe a eles, como o povo da esquerda, que os auxiliaram num momento de muita dificuldade. Então, por isso existindo hoje, né, que a gente tem o povo do Oriente e as pombagiras ciganas, que nos ajudam no amor, nos auxiliam nas coisas mais pesadas, né? Digamos, as pombagiras estão já nos ajudando em coisas mais pesadas, que nem o tarô nos mostra um caminho, né? Olha, aconteceu isso, um amor, mas acontece de você receber essa carta. Essa carta tem magia no seu caminho, tem magia mandada para você. E quem que pode te ajudar a tirar essa magia do seu caminho? Sim, as pombagiras, os Exus, esse povo que trabalha na linha mais densa, que entende do que foi feito para nos auxiliar e para nos ajudar. Então, o povo cigano é assim, tem as duas linhas, tem a linha da Pombagira e tem a linha do Oriente, ambas maravilhosas, ambas muito auxiliadoras, ambas nos trazem esse conforto, esse acalento, essa energia maravilhosa. Então, o que eu tenho para conversar com vocês do povo cigano é isso, entender um pouquinho do povo cigano do Oriente, um pouquinho por que surgiram as pombagiras, os Exus, essa linha de cigana, muito iluminada também, que nos auxilia muito, que eu tenho muita devoção, porque como eu falei, eu descubro as coisas e é elas que vão me ajudar a tirar isso do caminho. Então, nessa energia maravilhosa que eu consegui trazer essa história para vocês do povo cigano, das energias, falando assim muito do amor, né? O amor do povo cigano entre si é muito grande e eles nos trazem esse amor a quem for consultar com eles. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, a energia, mas assim que vocês conseguirem conversar. E eu falo assim, às vezes você não precisa ir lá no centro, porque a espiritualidade livre nos traz isso. Você não precisa ir lá no centro perguntar. Às vezes você nem precisa de um tarô, de um oráculo, de uma energia de cartas para te trazer alguma coisa, mas sim, você precisa pedir auxílio, acender uma vela para o povo cigano e fala, me orienta naquilo que eu preciso. Eu comecei assim e eu recebi intuições do que eu deveria fazer e deu muito certo. Então nessas intuições eu comecei a pedir auxílio para o povo cigano e sem querer eu ouvia, né? Eu ouvia alguma coisa me falar, faça isso, isso não vai por esse caminho. Escute, se você ouvir um sopro assim, de você prestar atenção no que te é dito, na sua intuição, porque a sua intuição tem um lado espiritual lá te assoprando, que não seja um cigano, que seja qualquer outra entidade que esteja em seu auxílio, um anjo da guarda. A gente deve prestar muita atenção na nossa intuição. E às vezes a gente fala assim, é coisa da minha cabeça, deixa de lado, não vai dar nada. Vai, escuta que a tua intuição fala, porque ela te livra de muita coisa, ela te conduz aonde você precisa ir da melhor forma possível. Às vezes a gente quer muito uma coisa e eles tiram do nosso caminho, mas é para o nosso bem. Então, essas energias a gente tem que prestar muita atenção.
falando, né? A Paulinha nos fala muito sobre magia, essa magia de fazer o altar, mas é fazer o altar e acreditar. E cada vez que você olhar para aquele altar, trazer aquela força para dentro de você, trazer a energia que aquilo te traz. E por isso que a gente monta um altar, porque se a gente não monta um altar, a gente não acaba não lembrando, né? Ah, vai lembrar só quando a gente está precisando. Ah, meu Deus, ai, tô precisando disso. Não, essa energia tem que estar fluindo. Todos os dias você receber a intuição, você receber os chamados. Quem tá aqui é bruxa, e quem tá aqui sabe dos chamados que recebeu e sabe da importância que isso traz na sua vida, sabe da onde você quer, aquelas intuições, prestar muita atenção. Quando for acender uma vela, acender com firmeza, acender com fé. Quando você for tomar um banho de energético, eu recomendo a todo mundo, toda sexta-feira, tomar banho de boldo, porque tira o olho gordo, tira as coisas mandadas, as coisas que não são nossas, que estão coladas na nossa aura, limpa a nossa aura. E nós precisamos estar limpas para expandir e para receber mais conhecimento. Então, a vida espiritual, as energias, sempre é um estudo. Sempre falo, eu sempre estou estudando alguma coisa, eu sempre estou em busca do conhecimento, eu sempre estou em busca de alguma coisa. E eu acho que eu nunca vou parar. Deus ajude que eu nunca pare, que Santa Sara me ilumine, São Jorge Guerreiro esteja ali me empurrando para que eu nunca pare. Porque o que a gente conhece, o que a gente passa para as pessoas, é o que a gente, né? O amor que eu recebi dos ciganos, a cultura que eu consegui ter, eu consigo passar com muito amor para o meu consulente que vem me procurar, para os meus amigos, através dessa conversa que a gente está tendo aqui, que não é uma conversa, eu estou falando com vocês, espero que depois vocês me deem um feedback, uma conversinha sobre o que vocês entenderam e aberta a pergunta. E se alguém sabe alguma coisa a mais do povo cigano, traz para mim, eu preciso aprender, eu estou aqui aberta a aprender, como acho que todas nós aqui estamos. Então, dividir o que a gente sabe, dividir as energias que a gente busca, a fé, o conhecimento é muito importante, e esse conhecimento das mulheres unidas nessa energia, trazendo essa coisa boa, eu acho muito importante, tá? Principalmente o que eu sempre falo, acredite na sua intuição. Se a tua intuição pede para você não ir por determinado caminho, não vá. Siga a sua intuição, o seu coração. A espiritualidade é livre, você busca, você estuda e você conversa. Através dessas conversas a gente começa entendendo muita coisa. E passando para frente, né? Que é o melhor. A gente precisa desse amor entre nós, dividir as coisas assim. Um beijo grande para todos vocês, muita luz, muito amor, que o povo cigano guie vocês, que Santa Sara ilumine, que o meu glorioso São Jorge Guerreiro abra os seus caminhos. Um grande beijo. Opa, tchau!